E arroz, pessoal, aqui é a Yoshimi e você acabou de chegar no Cozinha da Yoshimi. Hoje a receita vai ser Pima no Nikutsume, é uma receita japonesa caseira para o dia a dia. E a gente vai usar pimentões e ela pode variar utilizando carne bovina ou suína também. Então vamos comigo preparar? E pro Pima no Nikutsume, a gente vai precisar de 120 gramas de carne moída, 1 grama de sal, 14 gramas de panko, um ovo, 4 pimentões. Os pimentões de hoje que eu tô utilizando tem 136 gramas e 50 gramas de cebola. E para o molho que a gente vai cozinhar a vapor, vamos precisar de 10 ml de shoyu, 25 gramas de miso, 15 ml de mirim e 70 gramas de água. E um pouco de fécula de batata para polvilhar o pimentão. Vamos começar a cortar a cebola em fatias bem finas e depois em carreirinha para eles ficarem bem picadinhos. E a cebola vai ser o tempero principal da carne, então é necessário cortar em pedaços bem picadinhos, o máximo que você conseguir para dar tempero, sabor e não ficar crua no final na hora que a gente for fritar a carne na frigideira. Hoje eu estou utilizando apenas cebola como tempero principal da carne. Como vamos utilizar o miso no molho cozinhado a vapor, ele vai deixar mais salgado e a cebola ajuda a dar um sabor mais suave e agridoce. Hoje eu vou utilizar pimentões menores, tamanho da palma da minha mão. A maioria dos pimentões aqui no Japão são pequenininhos, novinhos e bem verdinhos. Mas com os pimentões maiores e médios também dá para fazer, apenas aumentar a quantidade da carne moída e molho na receita. E agora vamos retirar a semente, o algodão e o cabinho duro do pimentão e separar. Hoje a receita vai ser meio eco de econômico. Eu escolhi utilizar o algodão e a semente menos o cabinho. Dizem nas informações que no algodão e na semente possui bastante vitamina C, e hoje eu vou utilizar a semente e o algodão para dar sabor na carne e também para dar mais volume e quantidade para preencher os pimentões depois. E se você escolher não utilizar a semente e o algodão, também dá para fazer. Hoje eu vou utilizar um modo econômico de aproveitar o algodão e a semente, e o cabinho eu vou retirar porque ele é bem mais duro, então eu vou cortar bem picadinho, separar para poder juntar com a carne depois antes de fritar. Mas o melhor para poder misturar bem e juntar com a carne é necessário cortar bem picadinho e bem em partes menores para ele conseguir dar sabor e ficar grudado com a carne, senão ele vai começar a ressecar a carne e esfarelar na hora de fritar na frigideira. Agora chegou a hora de organizar os pimentões para começar a polvilhar com fécula de batata. E essa fécula de batata ajuda a deixar o pimentão um pouco mais macio e também a carne ficar grudada com o pimentão para ele não soltar na hora que a gente for fritar. E não corre o risco dele desmanchar e ficar todo esfarelado na hora que a gente for cozinhar a vapor. Chegou a hora de fazer o recheio. Numa vasilha vamos colocar a carne moída, sal, farinha panko, quebrar um ovo inteiro, colocar os miolos de pimentões picados com a semente e a cebola picada. E assim que colocar todos os ingredientes nessa vasilha, sove bem até ficar lisa e homogênea e bem úmida para a gente poder preencher os pimentões. O recheio tem que estar bem úmido para não soltar do pimentão e acontecer de desmanchar e esfarelar na hora que for cozinhar a vapor. Recheio pronto, vamos começar a preencher o espaço dentro do pimentão e tentar deixar a carne rente e reta para poder encostar no fundo da frigideira e conseguir fritar por inteiro. Tente deixar bem firme e encostado dentro do pimentão com a fécula de batata para ele não soltar na hora que ele for pegar calor, porque a fécula de batata vai começar a derreter. E essa receita é muito deliciosa, como vai carne moída, não tem erro, vai ficar muito bom. E você pode substituir também por carne de frango ou carne de porco também. Essa receita é como se fosse um pimentão recheado, mas um pouco diferente. Ele é partido ao meio e recheado por cima. E ele vai ser um frito primeiro e depois cozido a vapor. Bem prático para o dia a dia, porque você pode fazer estoque colocando no freezer, congelando, e depois você pode fritar na hora.
e bem versátil, porque com pimentões grandes ou médios você pode cortar em rodelas e preencher como se fosse um hambúrguer e congelar depois e fritar na hora que for servir. E além dos pimentões, você pode utilizar fatiando cebolas, mas cebolas grandes, e preencher com essa carne moída também, ou com carne de porco moído e frango. E como essa massa utiliza panko, ela ficou bastante volumosa e na hora de fritar e cozinhar ela vai inchar e dobrar um pouco de volume. E é necessário encostar bem a carne no pimentão, como ela vai ficar um pouco mais arredondada, ela vai começar a inchar e não vai encostar no fundo da frigideira. Também começar a soltar água e ficar cru por dentro na hora que for fritar. Chegou a hora do molho. Num recipiente com miso, adicione a água, mirim e shoyu e misture bem até o miso dissolver totalmente. E esse molho vai ser muito bom para temperar o pimentão e cozinhar a vapor a carne, para a carne não ficar crua, e vai deixar ele bem macio. Numa frigideira, coloque um fio generoso de óleo. Espalhe com um pincel se você tiver, principalmente nas bordas. Assim que espalhou, ligue no fogo no médio e deixe pré-aquecendo. Frigideira pré-aquecida, apoie os pimentões com a carne virada para baixo para começar a fritar. Tente encostar o fundo da frigideira encaixado com a carne para ela fritar por inteiro. Tente não deixar os pimentões muito colados para não correr o risco dele grudar e as carnes ficarem esfarelando. Deixe a carne fritando apenas para formar uma camada fina e dourada, para ela ficar com uma crosta firme e não descolar do pimentão. E assim que formar essa camada dourada, pode virar os pimentões para a casca de baixo e deixar dourando. Terminou de deixar dourando a parte da casca, podemos tampar e deixar no fogo baixo, fritando pelo menos por 8 a 10 minutos. Os pimentões com a casca para baixo, abaixe o fogo e é necessário tampar para a carne moída fritar por dentro, pegar calor e não ficar crua. E sempre que puder, a cada 3 minutos, abra a tampa e veja por baixo se elas não estão queimando e estão fritando devagar em fogo baixo, e tampe novamente. E assim que passou o tempo, abra a tampa para ver se eles fritaram bem, e já podemos colocar o molho para poder cozinhar a vapor e temperar a carne para ela ficar bem mais macia. Deixe o molho ferver e de vez em quando coloque a carne virada para baixo e jogando o molho por cima para poder cozinhar a vapor. Pegou uma fervura, deixe no fogo médio e vamos poder deixar ele evaporar um pouco. E assim que sobrar pelo menos metade desse molho, já podemos desligar o fogo, mas por enquanto vamos deixar fervendo até ele cozinhar a vapor e ficar bem temperado e curtido no molho de miso. Esse tipo de molho de miso, ele não fica aguado, ele fica assim que ele começar a sobrar pelo menos metade dele, ele evaporou, ele vai ficando firme e cremoso e deixando o pimentão mais caramelizado. Ficou pronto, quentinho. Vamos servir num prato ou tigela, uma travessa que você tiver na sua casa, acompanhado com gohan, misoshiro, também com onigiri. E ele mesmo, depois que esfriou, esse trem fica muito gostoso, delicioso e firme. Bom, pessoal, ficou pronto o nosso Niku no Tsumete Pima no Nikutsume. Que delícia, gente. Facinho. Mesmo frio, ele fica muito bom. Sabia? Na marmita, no bentô. E esse daqui, ele é bem fácil de fazer, pessoal. É bem rápido para fazer e dá pra você fazer e congelar para deixar na semana inteira, para você só colocar na frigideira, fritar e tá pronto, pessoal. Dá para fazer estoque no dia que tiver na correria, ó, já era, embrulha e ó, vai direto para frigideira. Então, itadakimasu. Nossa, gente, olha como que tá, Choco. Olha que delícia. Tá caindo. Nossa, é pima no Nikutsume, Choco. Itadakimasu. Nossa, saboroso.
Nossa, delícia, pessoal. Ficou suave, ficou saboroso. E o pimentão pegou o gosto da carne. Carne com pimentão. Itadakimasu. Com Gohan, gente, com Gohan. Lá tem um vídeo do Gohan, gente. Imagina a gente fazer aquele Gohan quentinho com esse pima no Nikutsume. Dá pra você trocar por carne suína também, pra variar. Eu acho que também com carne moída de frango, frango moído, peito de frango moído. Aí vira um nuggeto. Nossa, gente, que delícia, hein? Carne de boi não tem erro, fica gostoso. Carne suína também, aí você coloca gengibre. Não, mas carne de boi, meu Deus do céu, de deixar o cachorro louco. Delícia, pessoal. E com missô, pessoal, usa missô, fica muito bom, hein? Comida tradicional caseira japonesa. Mais uma receita adicionada aqui no canal. Então vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreva, curte, comenta, compartilha. Tchau, tchau!